Amém? Algo que eu tinha compartilhado na vez que eu ministrei aqui, e eu volto a repetir de novo essa mesma frase. A gente precisa discernir o clima. E esse é um momento que Jesus estava aqui. Muitos sentiu e muitos perdeu. Um dia eu ouvi algo que falava assim, que esses momentos é que nem um surfista. Ele tem que estar preparado, porque a hora que a onda vem, se ele não entrar, ele perder, já era. E às vezes acontece com a gente, a onda vem e nós fica indiferente, e a onda passa, e alguns surfou, e alguns ficou esperando. Mas, como Jesus é misericordioso, eu creio que Ele vai ainda nos dar um momento impactante nessa noite. Amém? Queria que vocês abrissem a palavra do Senhor lá em Atos 20, a partir do 7. Conforme você for achando, vai ficando de pé. Atos 20. Na verdade, a partir do 5. Quem for achando, vamos ficando de pé para a gente estar lendo a palavra do Senhor. E lá diz assim: estes, indo adiante, nos esperam em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, aonde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, aonde estava juntos, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu, e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Feche seus olhos novamente. Senhor, queremos, em nome de Jesus, ó Pai, pedir que a Tua presença venha, ó Pai, ser de uma forma palpável nessa noite. Que a gente possa realmente sentir, ó Pai, que a gente não venha ficar indiferente com a Sua presença, Senhor. Que em nome de Jesus aqui possa ter corações, ó Pai, realmente sedentos por Ti. Que nós não viemos ser, ó Pai, apenas frequentadores desse culto, mas a gente venha ser adoradores, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos que toda distração, seja física ou espiritual, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus. Que somente os Seus anjos, Pai, tenham total liberdade no nosso meio. Que o Espírito Santo venha ministrar nossos corações essa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não entendo muito de som, mas quando a gente está ouvindo muito esse daqui, só um pouquinho. Queria falar isso um dia. Amém, amém. Ele só deu um migué ali que baixou. Mas amém. O tema dessa palavra é: saia da janela. Saia da janela. Foi um tema que o Senhor colocou no meu coração numa manhã que eu estava orando a respeito de uma palavra para compartilhar nesse culto aqui. E o Senhor me trouxe esse texto e essa palavra. E antes da gente entrar um pouco na história do nosso personagem aqui, que é o menino Eutico, queria falar um pouquinho sobre Paulo. Todo mundo aqui conhece Paulo, né?
Amém? Amém? Todo mundo conhece Paulo. E Paulo, ele estava aqui numa jornada missionária. Ele estava viajando um monte. E algumas partes aqui que vai falando um pouco dessa jornada dele, até chegar nesse dia que foi essa ministração desse menino que caiu da janela. A primeira jornada missionária dele a gente encontra lá em Atos 13 e 14. Eu coloquei algumas coisas aqui porque eu não ia lembrar de tudo isso aqui, então eu escrevi, ó. Ao atender o chamado de Deus para proclamar a Cristo, Paulo e Barnabé deixaram a igreja de Antioquia. Por causa do seu testemunho tão destemido de Jesus, Saulo, o perseguidor, se tornou Paulo, o perseguido. Aqueles que rejeitaram a sua mensagem de salvação através de Jesus Cristo, tentaram pará-lo, machucá-lo, e em uma cidade ele foi apedrejado, quase morto, mas Deus o poupou. Através de testes, espancamentos e prisões, ele continuou pregando sobre Cristo crucificado. Aqui nessa primeira viagem dele, ainda ele tinha já se transformado ali de Saulo para Paulo. Todo mundo sabe que Saulo, ele era um perseguidor de cristão, ele matava, ele perseguia. E aqui fala que ele passou de perseguidor para perseguido. Quando ele chega nessa cidade aqui, ele foi quase que morto, mas Deus poupou ele. Porém, mesmo sendo, aqui diz, apedrejado, ele ainda continuou ministrando a palavra do Senhor. Aí isso traz uma reflexão para nós. Às vezes, porque acontece uma coisinha simples, a gente fica triste com algo, a gente já não quer mais ministrar a palavra do Senhor. Imagina se a gente fosse apedrejado, como ele foi. Mas ele não parou, ele continuou. Na sua segunda jornada, que ele está lá em Atos 15, 36, e depois 18 e 22, depois de outra estadia em Antioquia, devido à construção da igreja de lá, Paulo estava pronto para participar de uma outra viagem missionária. Então ele saiu daqui e já foi para outra. Mesmo ele tendo sido apedrejado, quase morto, ele não parou. Ele continuou ministrando a palavra do Senhor, porque ele sabia que a vida que ele tinha e quem que tinha transformado a vida que ele levava agora. Ele sabia quem que era o Saulo e depois ele sabia quem que era o Paulo. E aí na terceira viagem missionária dele, em Atos 18, 23, durante a última viagem de Paulo, ele fervorosamente pregou na Ásia Menor. Deus confirmou a sua mensagem com milagres. E aqui entra a nossa ministração, aonde aconteceu. E Paulo entrou pregando um sermão excepcionalmente longo, porém, por terem sido envolvidos... Não, peraí. Tá, ele chegou então em Troades e ele começou a compartilhar essa palavra, essa ministração. E aqui, quando a gente vai estudar um pouquinho, ele chegou ali no comecinho da noite. Acredito que ele chegou ali umas 6 horas, 6:30 e começou a ministrar. E esse culto durou, essa palavra, até meia-noite. Imagina só, a gente chegar aqui nesse culto 8 horas e for sair lá para 1, 2 horas da manhã. Às vezes a gente fala, glória a Deus e tal. Mas será que é um glória a Deus mesmo ou a gente já começa a olhar para o relógio e o estômago começa a roncar e a ansiedade começa a bater? Mas aqui, a palavra mostra que nessa ministração, ele começou a ministrar cedo e foi até tarde. Só que teve um porém ali, algo muito interessante. Alguns daqueles cristãos que eram dali daquela igreja, eles tinham envolvimento com coisas ocultas, com livros de magia, e eles começaram a queimar esses livros. Por causa da ministração de Paulo, eles começaram a queimar e jogar fora. E por causa disso, olha que interessante, os fabricantes de ídolos, por outro lado, não estavam satisfeitos com a queda de suas vendas, por causa desse Deus verdadeiro e de seu filho. Um artesão que trabalhava com prata, chamado Demétrio, iniciou um tumulto por toda a cidade, em nome da sua deusa Diana. Por causa da ministração de Paulo, aqueles verdadeiros cristãos, eles começaram a queimar livros de magia que eles tinham. E com isso começou a cair a venda deles. Começou
a dar uma quebrada. E esse cara, ele se levantou. E ele começou a causar um tumulto por causa de Paulo ali, por causa da ministração de Paulo, porque a vida que Paulo levava com Deus começou a causar um reboliço naquele povo. Testes, dificuldades, perseguições, oposições, tudo isso fez parte da vida de Paulo naquele momento ali. Mas isso não parou ele. Ele continuou, ele perseverou. Mas essa ministração que Paulo ele chega lá em Trode, como que fala? Trode. Ele começou a ministrar lá nesse culto, e era num domingo, primeiro dia da semana, e eu imagino que os crentes chegaram, começou a chegar, horário do nosso culto, de domingo, 6 horas da tarde, todo mundo tomado banho, bonitinho, e foram chegando naquele cenáculo, e começaram a se reunir, e Paulo começou a ministrar, porque logo após essa ministração, a palavra diz que ele iria zarpar dali, ele já ia para outra missão. E essa palavra mostra que ele começou mais ou menos 6 horas e foi até meia-noite ministrando, compartilhando a palavra. Eu imagino que tinha uma galera que estava assim como vocês, prestando atenção, tinha uma galera que estava focado, tinha uma galera que estava querendo algo de Deus. Mas lá era interessante que não havia luzes assim como a nossa, não tinha a copel lá. Lá eles precisavam usar candeias, e essas candeias elas eram feitas vasilhas de barro, e tinha óleo dentro, que era o combustível para se queimar, para se acender. E essa candeia ela soltava uma fumaça, e essa fumaça acendia lá pelas 7 horas, a hora que começava a escurecer, a hora que dava umas 8 horas, aquilo ali, imagina só como que não estava, o fumaceiro, várias candeias para clarear, e aquela fumaça tomando conta na parte de cima, todo mundo sabe que a fumaça sobe, ela não vai ficar no chão, ela vai subir, então acredito eu que estava aquele teto cheio de fumaça. E aqui a gente chega no nosso personagem, um menino que a gente não sabe o nome, chamado de Eutico. A gente não sabe como que ele era, se ele era forte, que nem o pastor Felipe, grande, se ele era pequenininho, tamanho do Diogo, se ele era bonito, se ele era feio, se ele era branco, se ele era negro, careca, cabeludo. A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia fala que ele estava no 3º andar, sentado na janela. Acredito eu que ele estava ali, ouvindo a palavra, olhando lá para fora, e aquela fumaça ali, acredito eu que como ele estava no alto, essa fumaça já estava vindo nele, e ele respirando aquela fumaça ali, e às vezes pegava um pouquinho de ar puro e cheirava aquela fumaça, e estava ficando meio atordoado. Acredito eu também que a Bíblia não fala, mas esse menino poderia ser um jovem ativo na igreja, no meio ali, um cara que trabalhava, que gostava de servir, um menino que gostava de fazer as coisas. Acredito que ele poderia ser um jovem assim, mas a Bíblia relata que ele adormeceu e ele caiu do 3º andar. Ele caiu do 3º andar, acredito eu que possa ter sido por causa dessa fumaça. E ele caiu adormecido. Na verdade, ele caiu já dado como morto. Quantos anos a gente imagina, às vezes, que teria esse menino, esse jovem, esse menino Eutico? E eu andei pesquisando e fala assim, o termo grego Neanias, usado aqui, se refere a um homem entre 20 e 40 anos. O termo paiada, em Atos 20:12, é usado para uma criança ou adolescente. Então pode-se concluir que o jovem Eutico era um jovem de 8
a 14 anos de idade. Então, eu acredito que ele era jovem, devia ter meia idade, assim, mais ou menos 20 e poucos, novinho. Não era um cara muito idoso, era um menino jovem, como nós, que tinha as mesmas atividades que nós, assim, acredito que tinha ministrações de outras pessoas que ele ia, participava, ele escutava, às vezes tinha um encontro com Deus lá também, encontro de adolescentes que ele participava, não sei se ele fazia retiro lá, naquela época não tinha Geração Santa ainda, mas imagina só, esse menino, comece a mentalizar esse menino ativo na igreja, um menino que servia, que gostava de ajudar, gostava de fazer as coisas lá. Mas a Bíblia mostra que ele caiu dessa janela, devido ao sono, e ele foi dado como morto. E alguns pontos que a gente aprende com essa história. O primeiro é que a janela, assim como eu falei, saia da janela. A janela, ela é um lugar de distrações. É um lugar de distrações. Eu vou te explicar o porquê que ela é lugar de distrações. Quem aqui, quando sai de carro, que está no passageiro atrás, no passageiro, claro que é atrás, né? Mas quem está atrás, não gosta de ir na janela? Só eu? Ninguém mais gosta? Quando vai no ônibus, você não quer sentar na janela? Todo mundo quer. Quem andou de avião quer sentar na janela para tirar uma foto, para ver a paisagem. Por quê? Porque a janela é um lugar de distração. Você está ali no ambiente, mas você está prestando atenção lá fora também. Distrai você. Você viajar uma viagem daqui para São Paulo e você ir na janela olhando, vai chegar muito mais rápido, porque você vai vendo a paisagem, você vai olhando lugares novos, você vai se distraindo. Quando você senta no meio ali, você fica preso ao ambiente. Você não consegue ver mais outra coisa, você só está dentro daquele ambiente ali. Mas na janela, não. A janela, ele é um lugar de distração. E esse menino, ele estava sobre essa janela. Acredito eu que ele estava ali no culto, ouvia a palavra de Paulo, mas ele olhava para fora. Ali, como era um lugar de navios, ele ficava olhando a embarcação lá fora, ele ficava prestando atenção nos ventos. De repente, ele olhava para dentro de novo, prestava atenção no culto, olhava para fora, prestava atenção nas coisas de lá. E aí a gente olha para esse menino, a gente fala, que menino vacilão, né? Se fosse eu, nos dias de hoje, imagina Paulo pregando, eu não ia nem piscar. Querendo aprender de todas as experiências que Paulo teve, de ser apedrejado, quase morto, mas Deus poupando a vida dele, de quantos milagres aconteceu. Mas esse menino estava indiferente, quando a gente olha para essa história, a gente fala, nossa, que menino vacilão, né? Mas muitas das vezes, nós estamos desse jeito. A presença do Senhor está aqui, nós estamos ali na janela, prestando atenção nos carros passando. A presença do Senhor está aqui, e a gente está lá no Facebook. A presença do Senhor está aqui, e a gente está com a nossa mentalidade, o que eu vou comer depois do culto? A presença do Senhor está aqui, e nós estamos sentados na janela. Quantas vezes eu estou falando isso porque já aconteceu comigo. O sobrenatural acontecendo e eu marcando, pensando no Chaves. Mas muitas das vezes a gente se pega desse jeito. Hoje é um culto identidade para adolescentes e jovens. Somos todos. Mas quantas das vezes a gente não tem se distraído com as modas que o mundo tem colocado? Eu vi, quem que não viu, né? Esse negócio da Barbie aí. Todo mundo entrando, todo mundo não, nós não entrou, graças a Deus. Mas quantas pessoas que não estavam se distraindo com isso? Homens tirando nada contra quem usa rosa, mas entrando na modinha. Pais levando seus filhos lá, nada contra quem levou, cada um que cuide do seu filho da melhor maneira. Mas se distraindo com essas coisas. É uma modinha que o mundo colocou e distraiu muitos crentes. Eu vi uma matéria, acho que foi ontem ou anteontem, algo que o pastor tinha falado aqui e eu vi aí na internet. A Globo fez
seriado, uma série para cristão, uma novela. E eu sei que agora, eu não sei se eles fizeram uma novela ou um seriado, mas agora eles vão inverter, vão fazer tipo um seriado para cristão. Para quê? Para distrair os crentes. Aí a pessoa fala, não preciso orar não. Eu estou assistindo a novela lá da Globo, eles estão ministrando a palavra do Senhor lá, distraindo os cristãos. Quantas vezes a gente não está sentado na janela, na hora que a gente poderia ler a palavra do Senhor, a gente está distraído no Facebook. Eu falo isso porque eu já fiquei muitas vezes, e ali você se distrai mesmo, que você vai rolando o dedo, é impressionante como você fica preso, distraído ali, na televisão. Pessoas distraídas no mundo das drogas. Quantos amigos nossos que não estão distraídos no mundo das drogas? Que a droga tem roubado eles da presença do Senhor, estão distraídos, estão sentados na janela. Então a janela, ela fala algo sobre distrações nas nossas vidas. Quantos pais não estão distraídos e os filhos estão crescendo e não estão nem prestando atenção? Quantos casamentos estão acabando porque o marido ou a mulher está distraído com outras coisas e o casamento indo por água abaixo? Começa a trazer na sua mente aí quem você conhece que tem vivido isso, de casamentos destruídos, porque a pessoa está distraída, não está prestando atenção que a esposa ou o esposo precisa de mais atenção, que o filho precisa de mais atenção, distraído, sentado na janela. Outra coisa que a janela também simboliza, janela do sono. A Bíblia relata que devido a ele estar na janela, foi tomada por um sono profundo e caiu. Aí eu faço uma pergunta para nós, quantas pessoas passaram, vamos colocar só da nossa igreja, ou até mesmo, estão aqui hoje, e estão adormecidas. Adormecidas na sua vida de oração, adormecidos no seu chamado, está dormindo, vem para o culto, às vezes folheia a Bíblia em casa, às vezes vai para a célula, mas adormeceu no seu chamado. Eu falo isso também por experiência, que há uns tempos eu adormeci no meu chamado, de algo que Deus me chamou, e eu dormi naquilo, deixei passar. E quando a gente dorme, o tempo voa. Quando você deita lá na sua cama, 11 horas, meia-noite, rapidinho já dá 6 horas para você ir trabalhar. Você nem vê. Estralou o dedo, você já está acordando de novo. Então quando a gente... o Pedro sabe muito bem, né, Pedro? A janela representa também a janela do sono. Quantas pessoas não têm adormecido na sua vida de comunhão com o Senhor? Nesse momento que a gente teve aqui, a hora que o pastor Felipe falou desse louvor, às vezes a gente dormiu nessa hora. Não que a gente dormiu, a gente já estava adormecido. A gente nem prestou atenção. E Jesus passa, sai, vai, volta, e a gente está adormecido. Então essa janela representa também a janela do sono para nós. Uma outra reflexão sobre essa questão da janela, janela local de morte. A Bíblia relata que, devido a ele ter dormido ali, adormecido, ele cai da janela e ele é dado como morto. Ele estava dormindo na janela e ele caiu, porque ele foi tomado por um sono, e ali ele foi dado como morto. E isso eu trago para nós também. Quantas pessoas já não têm morrido a sua vida de oração, sua vida de busca? Olha para essas cadeiras aí. Lembra só de uma pessoa que estava aqui que não está vindo mais na igreja. Traga na sua mente só uma. Que está quase que morta espiritualmente. Ou pessoas que estavam aqui, que você sabe que está hoje curtindo o mundão lá fora. E eu consigo lembrar de um monte. Só nos últimos tempos agora. Se for colocar da época que eu cheguei aqui até hoje, meu Deus. Quantas pessoas que estavam na janela,
adormeceu, caiu e morreu. Muitas pessoas que, infelizmente, estavam na janela e caiu. E hoje é dado como morto. E às vezes a gente tenta buscar, mas a vida dentro dela já não tem mais aquela vontade de vir. Está morta por dentro. Mas eu trago outra parte dessa ministração. Às vezes você pode olhar para dentro de si e falar assim, não, eu graças a Deus eu não estou na janela. Eu não estou sentado ali na janela. Amém por isso. Então eu trago algumas lições para nós que não estamos sentados na janela. A primeira, se alguém cair, a gente deve socorrer. Se alguém cair, a gente precisa socorrer. E foi isso que Paulo fez. Paulo ele estava compartilhando a palavra ali. Mas quando ele soube que, imagino eu, que foi as pessoas que estavam mais próximas, já começou a falar, o menino caiu. Ele poderia ter continuado a palavra ali. Falar, depois a gente vai ver. Mas não, a Bíblia fala que ele imediatamente foi socorrer aquele jovem que tinha despencado da janela. E aí eu trago uma pergunta para nós. Quantos amigos nossos estão afastados da caminhada com o Senhor? Eu vou trazer o primeiro termo só, os amigos, os próximos, aqueles que você sentava do lado aqui, que você saía para comer uma pizza, que estão afastados da caminhada do Senhor. Aí a gente alonga um pouquinho mais, quantos conhecidos que estão afastados da caminhada com o Senhor? Quantos daqueles que a gente sentava numa rodinha para jogar um Uno, que estão afastados da caminhada com o Senhor? E muitas das vezes a gente tem esquecido, a gente não se lembra nem de orar. Quantos que estão caídos lá fora? Estava na janela, adormeceu, caiu, morreu, e a gente está indiferente com eles. A gente está aqui curtindo. A gente está voando aqui. E a brisa do Senhor muito massa, mas nossos amigos estão lá fora caídos. Quantos que estão lá fora? Seus pais conhecem Jesus? Você tem compartilhado isso com eles? Será que eles não estão caídos também da presença do Senhor e a gente está indiferente? E eu falo isso porque eu tenho uma dificuldade, não sei vocês, mas muito grande de compartilhar a palavra do Senhor. Graças a Deus meu irmão e minha mãe conhecem da palavra. Meu pai também conhece, mas não vem para a igreja. E eu tenho muita dificuldade de sentar com ele e compartilhar, que nem eu estou fazendo aqui, do amor de Jesus. E eu sei que se eu não fizer isso, isso vai ser cobrado de mim. Mas quantas vezes nossos pais, quem mora com avós, que estão caídos assim, e a gente não consegue socorrê-lo eles. Seus amigos de escola, seus professores. Às vezes a gente consegue compartilhar um filme, né? Chega na escola, na faculdade, nossa, aquele filme do Velozes e Furiosos lá foi muito ruim. Você consegue compartilhar isso? Mas não consegue, às vezes, chegar e compartilhar que se ela não mudar de vida, ela vai para o inferno. Porque os caminhos que ela está tracejando está levando ela à morte. A gente não consegue. Nossos amigos de escola, algo que acho que o pastor Felipe sempre fala, isso, não sei se foi ele ou o pastor Satiro, que compartilhar a palavra aqui dentro é muito fácil. Aqui a gente consegue orar em línguas e tudo mais, mas o difícil é lá fora, na faculdade, na escola, manter a pose de crente, de cristão. Quando chega os prazeres mundanos, quando vem os convites, vamos ali no fundo, vamos ficar ali.
Pode falar isso, né? Ficar. Vamos dar uns beijinhos ali. E aí você se mantém na pose de crente e fala não. Porque você precisa socorrer aquela pessoa ali por evangelho, por amor de Cristo. Porque como que você vai compartilhar a palavra sendo que semana passada você deu uns beijos nela? Fica difícil, você fica sem moral. Quantas pessoas que estão assim? Outro ponto que a gente aprende aqui, devemos interromper nossa vida em favor dos feridos. E foi isso que a igreja fez. Ela parou o culto e foi socorrer aquele jovem. Às vezes a gente fica muito preocupado com a estrutura aqui, né? Não, porque se eu parar de compartilhar aqui agora a palavra, vocês vão ficar na mão aqui. Se eu parar o louvor ali, não pode. Não, porque se o cara vir aqui na frente agora, eu não posso orar por ele, porque a gente tem um ritual, tem uma regra aqui para a gente seguir. A gente se preocupa demais com a estrutura e esquece do verdadeiro templo, que não é as quatro paredes, mas é nós, é as pessoas. E aqui a Bíblia ela deixa algo muito claro para nós, que quando esse menino caiu, eles foram lá socorrer ele. E isso traz algo para nós também. Muitas das vezes a gente vai ter que parar nas nossas vidas e socorrer as pessoas. Às vezes você vai falar assim, vai vir um pedido de ajuda para você bem na hora do culto. O que vai ser mais importante para você? Vir aqui para a igreja ou ir lá socorrer aquela pessoa? Às vezes a gente fica muito preso à estrutura e esquece do templo. Esquece que as pessoas é o verdadeiro templo do Senhor. Foi algo que foi compartilhado esses dias atrás aqui, que quando acaba o culto, Jesus não fica aqui. Ele vai ficar em quatro paredes aqui? Não. Então isso mostra que a estrutura, ela não tem importância nenhuma se o templo não estiver bem. Se nós não for buscar as pessoas que está ferida, não tem por que ter estrutura aqui. Para que a gente vai ter igreja vazias? A gente precisa ter igreja cheia de pessoas. E para isso a gente precisa buscar essas pessoas feridas. Um outro ponto que a gente traz aqui também, que nada está perdido para Deus. Nada está perdido para Deus. A palavra mostra que descendo Paulo, porém inclinou sobre aquele menino e abraçando ele disse, não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu e ainda lhe falou largamente, até o romper da alva. E assim partiu, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Acredito eu que as pessoas que chegou ali, primeiro, viu aquele jovem caído no chão. Imagina só, eu não sei a altura, que eu não cheguei a pesquisar, mas vamos imaginar da altura dessa igreja aqui, a pessoa cai ali. Deve ter ficado horrível. As pessoas olham e falam, esse aí já era, esse aí está morto. Esse aí não dá, esquece, vamos agora só fazer o funeral. Mas chega um homem cheio do Senhor e abraça e fala que ele não está morto. Estava apenas dormindo. E abraça ele, e ele volta. E aqui a Bíblia mostra que então conduziram vivo o rapaz e sentiram grandemente confortados, alegres. Às vezes a gente olha para os nossos amigos. Eu tenho 3 amigos meus que eu oro por eles, vai fazer mais de 5 anos. E eu creio que uma hora eu vou ver eles entrando por aqui e retornando não apenas para visitar, mas para permanecer. E eu vou viver isso daqui, ó. E eu vou ver eles vivos. E vou me alegrar. Eu tenho alguns. E vocês, tem quantos amigos que precisa retornar? Que vocês precisam buscar? Qual que é a sua condição hoje? Desses termos aqui que eu falei.
Será que você hoje está sentado na janela distraído? Será que você hoje está dormindo? Adormecido? Ou será que você hoje já caiu da janela e está dado como morto? Às vezes está aqui, mas não está fazendo sentido nenhum isso que eu estou falando. Não faz sentido nenhum o louvor, não faz sentido nenhum a presença do Senhor. Qual que você se encaixa aqui? Ou você é um daqueles que foi levantado pela igreja e está voltando? Está caminhando aos pouquinhos, mas está voltando? Será que você se encaixa nisso? Ou você é um daqueles que foram ajudar? Em algum desses a gente tem que se encaixar. Que nós possamos ser esse último que eu falei. Os que foram ajudar, aqueles que vai sair para ajudar. Que a gente possa verdadeiramente sair da janela. Sair da janela. Mais do que nunca Jesus está voltando. A gente compartilhou uma palavra, esse já traz um servinho lá, e eu falei isso lá. Quando eu cheguei aqui na igreja, a gente já ouvia falar, Jesus está voltando. Mas aí você pega pessoas mais idosas, que falavam também, que quando eles eram pequenos, falavam que Jesus estava voltando. E passou-se anos, e Jesus ainda não voltou. Mas quando a gente olha nos dias atuais, a gente começa a ver os sinais acontecendo, a gente começa a ver a Bíblia se cumprindo, ponto a ponto. Mais do que nunca, a gente vê a volta de Jesus. Mais do que nunca. Aí isso nos alegra ou nos entristece? Para alguns vai ser alegria, para outros tristeza. Mas Jesus está voltando. Então ainda dá tempo da gente sair da janela. Sair da janela e não ser como esse jovem, está indiferente na presença do Senhor. A gente não está indiferente. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. E coloque a sua vida agora diante de Deus. Aonde que você tem se enquadrado aqui? Se tem uma coisa que Deus não rejeita, é um coração aquebrantado. E um coração sincero. Quando a gente tira a máscara e joga, fala, Senhor, realmente eu estou na janela, mas eu quero sair dela. Eu não estou conseguindo, mas eu quero sair dela. Mas isso é de você que precisa. Eu acredito que muitas pessoas chegou nesse jovem e falou assim, menino, desce daí, você vai cair. Que nem sua mãe falava quando você estava numa árvore. Desce daí, menino, você vai cair. Até que você caía, porque você não ouviu. Mas eu acredito que muitas pessoas chegou nesse jovem e falou, desce daí. Mas cabia a ele descer. E hoje eu trago a mesma coisa para nós. Às vezes a gente pode estar na janela. Eu posso falar para você descer, mas vai caber você descer ou cair. Você pode descer bem, ou você pode também cair dela. Então que você reflita nessa noite, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, seja sincero diante dEle. Seja sincero, em qual ponto você está? Às vezes você está na janela realmente, e não tem prestado atenção, e o Senhor me trouxe aqui, e compartilhou essa palavra, e você se atentou e falou, realmente, eu estou na janela, e eu preciso descer. Ainda há tempo de você descer. Jesus ainda não voltou. Mas pode ser que Ele volte para você individualmente. A gente não sabe. Coloca a sua vida diante do Senhor. Se você tem se enquadrado nesses pontos,
Que você possa ser sincero nessa noite. Eu não quero fazer apelo para ninguém sair do lugar. É você e Deus aí no seu lugar. É você e o Senhor. Que você possa refletir sobre essa palavra. Se você tem estado na janela, não seja indiferente nesse momento. Não seja indiferente. Não perca essa oportunidade.